Ô Bruno, conta um pouco dessa jornada, né, da atuação de vocês com a Trato, né, para a gente chegar nesse momento aqui e daqui para frente quais as preocupações novas com relação à, né, estruturação de PJs e tudo mais. É isso aí, nós estamos aqui junto com a Trato há mais ou menos uns 10, 12 anos nessa parceria e desde então foram diversas operações societárias, né, patrimoniais, holdings patrimoniais que nós estruturamos juntos e sempre é uma surpresa, né? Nós sempre dizemos que cada família tem sua particularidade, cada fazenda tem sua característica e cada estado, né, tem sua também característica no que diz respeito à tributação, à forma de atuação, e isso sempre se mostra um desafio e, e é uma adaptação, né, nossa também para enfrentar todas essas particularidades que surgem. E, e tivemos, né, diversos casos aí emblemáticos, diversos casos aí que envolveram muitos estudos, e sim, né, alguns casos aí tivemos economias significativas para a família no que diz respeito à sucessão, planos de sucessão onde os familiares puderam já transferir a totalidade do patrimônio dos pais, né, para os filhos, obviamente mantendo, né, o poder, mantendo para si, né, o poder, caneta, né, quem manda ali, né, que isso é uma das principais, como que eu posso dizer, umas principais mesmo dores, e eu diria que e faz sentido, né, porque quando a gente fala, né, especialmente de holding patrimonial, a principal característica é você deixar de ser dono direto, né, do patrimônio, porque você atualmente tem que transferir esse patrimônio para uma pessoa jurídica, né? Uma sociedade ali que é criada entre você e seus filhos, você, sua esposa e seus filhos, alguns casos netos também. E isso traz uma certa insegurança, né? Porque é característica, óbvio, né, do produtor rural ter ali na mão, né, a fazenda, com aquilo ali. Exato, sou eu aqui, né? Exatamente, porque aquilo foi conquistado com muito sacrifício, muito suor, né? Então não é fácil você entender que tem que transferir para uma outra pessoa, quem vai mandar, né? Que eu vou continuar mandando, não vou. Se eu quiser vender, se eu quiser trocar isso aqui, né? Comprar mais. E esse, sem dúvida alguma, é um dos pontos assim mais que nós temos aqui explicar muito bem, né, para o produtor, porque de fato, né? Embora você não seja mais o dono direto daquilo ali, sim, quem continua mandando vai ser você, inclusive até com mais poderes do que numa sucessão normal. E por que isso? A gente sempre diz o seguinte: quando você trata de sucessão, né, aí já entrando mais num outro campo, né, mas também ligado à holding patrimonial, quando a gente trata de sucessão, fatalmente você fica preso 100% ao Código Civil. E o Código Civil tem ali as regras relacionadas à meação, né, no caso de casamento, tem as regras relacionadas à herança, e tem que seguir, né? Então, a mãe que falece, os filhos são os herdeiros daquela parte que pertence à mãe, né? Comum nessas grandes, né, essas famílias terem adquirido esse patrimônio há muito tempo. Então, geralmente, o regime de casamento é da comunhão universal de bens, então 50% é da viúva meira, ou, né, do viúvo, e os outros 50% vai para a sucessão, passa por herança, e isso tem que ser dividido entre os filhos. Então, assim, você vai gradativamente perdendo um pouco o poder sobre aquele patrimônio. Agora, quando você joga para dentro de uma pessoa jurídica, você foge, de certo modo, daquelas regras, né, um pouco mais rígidas ou presas ali no Código Civil e consegue escrever sua própria regra, né, de sucessão. Então, quem vai continuar mandando no patrimônio, quem vai poder oferecer aquele bem em garantia, quem vai administrar, quem que vai poder entrar na sociedade, ou seja, quem eu quero que seja meu herdeiro aqui junto comigo na fazenda. Então, todos esses tópicos você consegue escrever, né, trazer dentro, colocar no papel, para que isso é o principal, né, para que a fazenda, aquele legado que você, né, construiu, ele continue dentro da sua família, né, ele não seja direcionado para fora. Ô Bruno, dado esse histórico, né, que, né, mais de 90%, talvez mais de 95%, né, a gente coloca genericamente isso, mas das terras ainda estão em nome de pessoas físicas,
você já está colocando isso, mas em que situações faz sentido, né, a criação de uma holding patrimonial e, eventualmente, em que situação que não faz sentido para clarear para a turma, porque muita gente ainda tem esse tipo de dúvida. E só um detalhe, assim, né? Explica de forma bem simples e direta o que é uma holding, porque tem muita gente que ouviu esse conceito, mas não entendeu ainda o que é, né? Então, assim, a holding, né, de uma forma bem resumida e bem breve, é uma pessoa jurídica que ela é constituída através aí de uma sociedade limitada, uma sociedade anônima, aí vai muito mesmo do desejo, né, de cada família, mas é uma pessoa jurídica constituída como forma de uma sociedade limitada ou uma sociedade anônima que tem como principal característica a gestão do patrimônio. E isso é importante, Arthur, porque assim, uma das grandes dúvidas, né, também surgem quando a gente fala de holding patrimonial, holding rural, né, com as famílias, é no que diz respeito à atividade rural, né? E nem sempre a transferência da atividade rural para uma pessoa jurídica é vantajosa, né? Pode se tornar mais caro. Nós temos até alguns casos onde é mais barato, né? Geralmente, né? Não é a regra, mas está ali, né? Entra ali como um parâmetro, né? Que nós comparamos. Quando é arrendamento rural, uma parceria rural, tende a ser mais barato também a transferência da atividade rural para a pessoa jurídica. Isso. Mas quando opera na pessoa física, né? O próprio produtor, né? Que explora ali a sua fazenda, via de regra, a atividade rural continua sendo melhor explorada na pessoa física. Tem duas coisas muito claras aqui, né? Uma coisa é o patrimônio, a fazenda, né? O imóvel rural que a gente coloca para dentro de um CNPJ, né? Então você não é mais dono da fazenda, a fazenda pertence a uma empresa ao qual você é dono. Exatamente. Por isso que a característica principal da holding patrimonial é ser dona do patrimônio, é a gestão do patrimônio. Então ela não vai produzir soja, não vai produzir cano, não vai criar gado, ela não vai fazer nada disso. É o imóvel, ela vai ser dona do imóvel. Aí é um passo seguinte definir se você vai operar na PJ ou através de uma pessoa física, através de montagem comodato. Exatamente. A segunda coisa é a atividade agropecuária, né? Então, bem separado, né? O imóvel é um assunto, a atividade agropecuária é outra. Né? Exatamente. E até faz sentido, porque assim, o patrimônio é como, imagine o seguinte, uma grande indústria que tem lá, não necessariamente ela tem um parque industrial. Ou um e-commerce, ou um comércio que não tem um centro de distribuição. Ele aluga aquele espaço de um terceiro. A fazenda tem que ser tratada também de forma, né, diferente. Uma coisa é seu patrimônio, aquilo que você construiu. Outra é a atividade, sujeita a riscos, a clima, operações, né? Enfim, então tem que ter essa diferença também, até por uma questão de proteção, né? A proteger aquilo que você criou e afastar esses riscos daquela operação sua. E até respondendo, né, agora já a pergunta do Daniel, qual cenário é vantajoso? Eu diria que assim, se você está pensando em sucessão patrimonial, a holding sempre vai ser vantajoso. Sempre. Mesmo com as mudanças que vão acontecer, seja mesmo com os computadores. Exatamente. Justamente por isso, porque através da holding, do contrato social, do acordo de sócio, é onde você vai escrever a forma como que você quer que a sua sucessão aconteça.